Abra a palavra de Deus. Profeta Abacuque, Antigo Testamento, final do Antigo Testamento, profeta Abacuque, capítulo de número 2. Estamos em data comemorativa da reforma religiosa do século XVI, da qual nós somos herdeiros. Abacuque, capítulo de número 2. Profeta Abacuque, capítulo de número 2. Profeta Abacuque, capítulo de número 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Capítulo 3, verso 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar, queridos. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra que está em nossas mãos. Alegria que temos, Senhor, de receber da Tua palavra a instrução, o ensino, Senhor. Obrigado por esse instrumento gracioso que chegou até nós, e só na Tua palavra nós vivemos conduzidos pela verdade. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de passarmos esse tempo aqui na terra, e nesse tempo termos a Tua palavra como instrução, como aquele que nos conduz em todas as nossas necessidades. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a história da Tua igreja e tudo que temos para fazer até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos buscar e estarmos eternamente na glória. Oramos em nome de Jesus, amém. Reformadores do seu tempo, queridos, somos nós. Todos nós temos uma história dentro da doutrina e da caminhada da igreja reformada. Uma igreja que fez uma leitura no tempo passado, no momento em que um desvio da igreja levou aos líderes da igreja a cobrar pela salvação. Você podia pagar um preço, e mediante esse preço, você ganhava a salvação, porque você pagou um alto valor à igreja. Tal também era feito com relação aos pecados. Você podia pagar e receber o perdão dos seus pecados. E através desse pagamento, dessa riqueza que era transferida à liderança da igreja, era remido os seus pecados. Também assim um lugar no céu. Você poderia garantir um local no céu se você contribuísse com uma verba substancial para que o seu lugar no céu ficasse garantido. Queridos, esse foi o caminho da igreja há pouco tempo atrás. Há 500 e poucos anos atrás, a igreja trilhou esse caminho. Ela começou a negociar os valores do reino, com base em valores monetários.
Queridos, não está muito longe. Nós todos somos reformadores do nosso tempo. Nós estamos numa igreja onde há necessidade de nos reformar sempre. Eu tinha uma Paraty, um carro muito bom, gostei muito dele. Eu tinha um grande amigo e esse amigo tinha uma loja de vendia carros. E já aí você já viu onde vai essa história, né? E a loja de vender carros, ele tinha lá essa Paraty, falou: Gustavo, eu tenho um carro para você. Você com 3 filhos, você tem que ter uma Paraty. E eu embarquei na conversa dele, comprei a Paraty, paguei, estava pagando, né? Fiquei pagando o boleto lá, né? E essa Paraty era muito bonita. É uma Paraty dourada. Nunca tinha visto um carro dourado. Eu falei, que carro lindo, né? E 4 portas, motor 1.6. Falei, que carro bonito, não entendo nada de carro, mas eu achei a Paraty linda. Comprei esse carro e fui para a casa do meu sogro, da minha sogra. Voltando de viagem, de madrugada, a polícia me para. E o policial falou, encosta o carro. E eu com 3 crianças dormindo dentro do carro. Falei, meu Deus do céu, é agora que eu vou levar uma multa grande aqui. 3 crianças deitadas, cada um para um lado dentro do carro, né? E o policial chegou, esse carro é seu? Eu falei, meu Deus, o carro é roubado. Não, esse carro é meu, eu tenho os documentos aqui, está tudo certo. Eu falei, não, só queria saber porque eu queria comprar uma Paraty. Quero comprar um carro desse. 1h da manhã o policial me para, querendo comprar o meu carro na estrada. Eu levei um susto tremendo, né? E sempre fazíamos muitas viagens, e posteriormente, numa segunda viagem, eu vinha de madrugada, e o carro acendeu todas as luzes e parou o motor de uma vez definitivamente. E eu encostei o carro, criançada toda dormindo, 1h da manhã eu na estrada liguei para um presbítero, lógico, o presbítero serve para isso, né? Falei, olha, eu estou aqui na estrada, você arruma uma corda aí e vem me buscar. E o presbítero, prontamente, o pastor chamou, eu vou lá, né? Então ele pegou uma corda, me rebocou até a cidade e fui até um mecânico, pastor, esse carro é bonito por fora, mas o bloco do motor está trincado. Isso daí é remendo. Não tem como o senhor andar com um carro desse. Já era. Era um carro de aparência muito bonita, mas o motor dele estava quebrado. E eu voltei no meu amigo e falei, meu amigo, por favor, né? Você quis passar o pastor para trás? Toma esse carro de volta, não quero mais esse carro, me arruma um outro carro aí que funcione. E deu certo lá, e conversamos, negociamos. Mas, queridos, nós somos um carro quebrado. O ser humano é um carro quebrado. Nós estamos com o bloco rachado. O pecado nos rachou pelo meio. Não dá para a gente caminhar sem uma intervenção de Deus. Nós somos um carro, somos bonitos por fora, temos belos discursos, cantamos maravilhosamente, mas todos nós somos um carro com motor trincado no meio. É necessário que nós estejamos desejosos de continuar nos reformando. É necessário que a gente entenda a necessidade que a gente tem de estar aberto a se reformar constantemente, principalmente dentro do nosso tempo. Abacuque é um homem assim, é um homem ousado, profeta de Deus, um homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Só que nessa hora ele inverte. Ele se volta para Deus e ele pergunta, Senhor, o que está acontecendo no céu? O que está acontecendo no céu? O Senhor não está vendo a miséria do teu povo, Israel, povo de Deus, Antigo Testamento? A bagunça que está isso aqui? O Senhor não está vendo a necessidade de o Senhor enviar uma justiça intensa, botar essa casa em ordem? E, surpresa nossa, Deus responde ao profeta Abacuque, ele diz, fique tranquilo, profeta,
eu vou enviar o povo caldeu. Capítulo 1. O povo caldeu servirá de justiça para Israel. Fique tranquilo, a justiça será feita. Só que o povo caldeu é um povo ímpio, irmãos. É como se nós estivéssemos sendo feito justiça dentro da igreja por um povo que segue outra doutrina que não seja cristã. E aí o profeta Abacuque se volta novamente para Deus e fala: Deus, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Por que o Senhor nos faz como os peixes do mar, que não tem que os governe? E essa palavra é chave aqui na profecia de Abacuque. Que não tem quem os governe. E para Abacuque, Deus está passando por uma circunstância de crise, que ele não consegue ver o mal diante do povo. E Deus, surpreendentemente, se volta para Abacuque de novo e falou assim: olha, eu vou te responder. E o profeta diz: olha, eu vou me colocar na torre de vigia e esperarei que resposta que o Senhor tem pela minha queixa. E surpreendentemente Deus responde. A ousadia do profeta de questioná-lo. Ele diz: o justo viverá pela sua fé. E esse é o fundamento de toda a caminhada reformada durante os últimos 500 anos. Isso não mudou desde o início da igreja. E isso não mudou desde o início, lá com Adão e com Eva. E posteriormente com Abraão, o pai da fé. O justo viverá pela fé que ele tem, que ele recebeu de Deus. O justo é aquele que foi lavado no sangue de Cristo, não porque ele tenha justiça própria. Lembro, nós somos como carros quebrados, bonitos por fora, mas o nosso coração é enganoso. Então, queridos, há necessidade aqui de uma intervenção de Deus sobre a vida deste profeta. Os reformadores do seu tempo, irmãos, em primeiro lugar, são aqueles que questionam os valores do seu tempo. Nós estamos aqui e nós temos a inteligência para questionar os valores da nossa época. Nós não temos mais como viver com base naquilo que já passou. Questionar os valores do passado é para historiador. Nós temos aqui que questionar os valores do nosso tempo, que nós estamos vivendo. E a nós, como cristãos, temos que questionar, sim, cada valor que é estabelecido do nosso tempo e cada valor que nós permitimos que adentre a igreja. Devemos questionar, sim, porque os valores bíblicos são imutáveis, eles não mudam, eles são o que são e serão até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está inserida dentro de um contexto maior. Nós temos um mundo para viver, uma sociedade para interagir. Precisamos fazê-lo com sabedoria, e a sabedoria vem da capacidade que nós temos de responder às nossas questões. Existem alguns questionamentos que nós não podemos abrir mão, algumas respostas que nós não podemos abrir mão. Dentro do mesmo caminho reformado, e pasmem, existe uma linha progressista. Existe uma linha dentro do pensamento reformado, uma linha separatista. Então você vê como é importante você saber o tempo que você está vivendo. Ah, eu sou reformado, mas reformado de que linha? Você é reformado progressista? Você é reformado conservador? Você é reformado liberal? Que linha você segue dentro do reformador que você é? Então, é necessário sabedoria para discernirmos nossas questões e os valores do nosso tempo, os valores do nosso tempo. Então, reformadores do seu tempo questionam
os valores. Ah, não, a igreja tem que ficar quieta. A igreja não pode questionar. Isso não é bíblico, porque o profeta questionou ao próprio Deus. E Deus o respondeu. Sim, podemos questionar, sim, e devemos questionar os valores do nosso tempo. A igreja está aqui para isso, para questionar os valores do seu tempo e tomar posições bíblicas. O profeta Abacuque é um profeta que faz uma leitura simples da palavra. Ele não faz uma leitura complicada, nem rebuscada. Ele vê a miséria do povo de Deus no Antigo Testamento e ele questiona Deus de acordo com aquilo que ele tem como a verdade. Deus é tão santo, tão puro, que não pode conviver com esta miséria que é o povo de Deus, Antigo Testamento, Israel, vivendo numa justiça corrompida e num roubo de valores da sua própria sociedade. Questionando os valores do seu tempo, queridos, a igreja continua, assim como o profeta, buscando a santidade e a glória de Deus. A busca do questionamento não é tempos melhores para Israel, não é uma consonância de sabedoria no discurso de Israel, mas é porque a santidade de Deus está sendo ferida e a glória de Deus está sendo manchada. Este povo de Deus deve expressar sua santidade e a sua glória, e não manchá-la com o seu mau comportamento e com as suas péssimas escolhas. Não podemos, queridos, servir a Deus e as riquezas. Quando a igreja se abraça com as riquezas, ela esquece de Deus. Vamos vender salvação, vamos vender perdão de pecados, vamos vender lugar no céu. Quando a igreja se apaixona pela riqueza, ela perde a sua razão de existência. Dito Israel, Antigo Testamento, dito igreja, Novo Testamento. Segundo lugar, o texto vai falar a respeito de uma busca. Capítulo 2, verso 1 a 3, o profeta vai buscar a Deus, buscando em Deus a resposta certa. Ele diz, capítulo 2, verso 1, ele diz: por-me-ei numa torre de vigia, colocar-me-ei sobre uma fortaleza e viajarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Eu estou preparado, Senhor, para receber a sua resposta. Então, além do profeta questionar os valores do seu tempo, em segundo lugar, ele está buscando em Deus a resposta certa. Ele foi no lugar certo falar com a pessoa certa. Ele não foi para os doutrinadores de Israel. Ele não foi para o conclave que haveria de decidir qual seria o melhor caminho para o povo de Israel. Ele não foi aos governantes. Ele foi à presença de Deus e disse: Deus, eu quero a resposta do Senhor. Então, o caminho certo, queridos, é buscar em Deus, e somente em Deus, a resposta a qual nós temos tanta necessidade de receber. Os nossos questionamentos e nossos valores. Senhor, como que nós viveremos? E o que nós vamos fazer como igreja? Esse tempo é um tempo terrível. Esse caminho é um caminho desvirtuado da palavra. Como que nós viveremos como igreja do Senhor? Quais serão os nossos passos? Quais serão as nossas escolhas? Com quem nós vamos congregar? O que nós vamos cantar? O que nós vamos pregar? Como nós vamos comungar? A Igreja Reformada tem uma leitura bem certinha a respeito disso, e ela sabe exatamente o que ela espera do ensino, o que ela espera do governo, o que ela espera do culto. E quando você entra numa leitura de uma igreja reformada, você sabe o que ela vai ensinar, como eles são governados, e como é o culto.
Você tem bem certinho. Se sair da linha, você vai saber, essa igreja não é mais reformada. Ou essa igreja já foi reformada, mas agora não é mais. Porque ela tem o ensino certo, ela tem o pensamento a respeito de governo, e ela tem um pensamento a respeito de culto bem estabelecido. Não é como quer a massa. Não é o que vai vender melhor. Então fica muito fácil para a gente encontrar e buscar resposta em Deus na hora e do jeito certo. Porque nós sabemos exatamente o que está acontecendo dentro de uma igreja que entende que ela é a reunião de reformadores do seu tempo. Em terceiro lugar, o profeta recebe a resposta e ele vai buscar dessa resposta a capacidade de ouvir. E a resposta do justo viverá por fé vem encaminhada de uma condenação. E o profeta vai receber a resposta de Deus, e nessa condenação do capítulo 2, verso 6 até o verso de número 20, Deus deixa bem claro para o profeta que todo aquele caminho de mal que Israel está trilhando será condenado. Fique preocupado não, eu sei o que eu estou fazendo, diz Deus. Não pense que não há quem os governe, eu continuo governando. E ele responde para o profeta: o povo de Israel tem um caminho de condenação, isso já está preparado no meu governo, diz Deus. Em primeiro lugar, eu vou condenar a exploração, verso de número 6. Segundo lugar, eu vou condenar o roubo. Terceiro lugar, eu vou condenar a iniquidade. Quarto lugar, eu vou condenar a desigualdade. E em quinto lugar, eu vou condenar a idolatria. E do verso 6 ao verso de número 19, Deus diz: ai desse povo que explora, ai desse povo que rouba, ai desse povo que vive iniquidade, ai desse povo que promete, que dá um caminho de desigualdade, ai desse povo idólatra. Deus diz: tem quem governe sim, eu continuo governando, não pense que vai ficar desse jeito, porque não vai ficar desse jeito. Eu vou fazer justiça, e Deus é o Deus da justiça. Eu vou deixar passar. Deus não deixa passar. A justiça de Deus sempre se estabelece. Verso de número 20 do capítulo 2, veja lá que maravilhoso. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele algumas pessoas, cale-se diante dele toda a terra, fique em silêncio toda a terra. E o profeta Abacuque recebe a resposta de Deus, e isso vai tranquilizar o seu coração. Em terceiro lugar, queridos, ouvindo e transformando a vida e o seu tempo. Reformadores do seu tempo escutam Deus. Nós temos que estar com os corações ávidos em ouvir o que Deus tem para dizer. Deus vai falar, mas o seu coração tem que estar com desejo de ouvir. Ouvindo e sendo transformados em nossa vida, em o nosso tempo. Capítulo 3, verso 16 diz: ouvi-o. Quando nós ouvimos Deus, queridos, alguma coisa acontece. Não é quando a gente ouve o discurso, e nem quando a gente ouve uma bela pregação, e nem quando a gente entende alguns caminhos teológicos. Não, não é isso. Eu estou falando de algo diferente disso. Eu estou falando de ouvir Deus na sua palavra. Ele tem algo a falar no seu coração. Escute Deus. Quando a gente escuta Deus, há transformação. Houve quebrantamento. Capítulo de número 3, verso 16. O meu íntimo se comoveu. Houve louvor.
a sua voz tremer os meus lábios. Houve confissão, arrependimento, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. E houve justiça, em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Quando nós escutamos Deus, nós somos quebrantados, nós nos dispomos a louvar, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós vemos a justiça de Deus na nossa história. Reformadores do seu tempo questionam os valores, buscam em Deus a resposta, ouvem e são transformados. Esses somos nós. Esta é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, cumprindo o seu papel. Concluo, queridos, nós vamos terminar essa história cantando a confiança ao único Deus verdadeiro, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Que contexto terrível, irmãos. Que fazenda miserável. Não sou fazendeiro, né? Mas já vi algumas fazendas belas. Pouco tempo, andando de bicicleta, passei ali no Luso, fazendas enormes, com gado, com produção. Olha essa fazenda. Você teria coragem de comprar essa fazenda? Você, como um bom negociante, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Que fazenda miserável, irmãos. É como um bloco quebrado de um carro parado de madrugada na estrada. Somos nós, queridos. É o povo de Deus, na sua miséria, no seu pecado, tendo como justiça somente o Salvador Jesus. Não temos nenhuma justiça em nós mesmos. Todavia, que música maravilhosa. Eu me alegro em Deus. Exulto no Deus da minha salvação. O meu Deus é a minha fortaleza. Ele me faz andar em lugares altos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.